Hoje a gente vai dar uma avançada em termos de modelo mecânico. Hoje a gente vai ver o modelo de placa de Kirchhoff, que seria mais ou menos, aí, em termos grosseiros, uma versão da viga de Bernoulli para placas. Tá? Então a gente vai estudar como é que funciona aí a placa de Kirchhoff. Vai ser, acho que, o modelo mais elaborado que a gente vê aqui no trimestre. Tá? Então vai ser legal que a gente vai conseguir gerar a equação de energia potencial total para esse tipo de estrutura, para esse modelo estrutural, e vamos conseguir lá utilizar o método de Ritz, ou o que a gente vai ver na aula que vem, o princípio dos trabalhos virtuais, para gerar soluções de placa. Tá? Então você vai ver que aquela aula que vocês tiveram, a última aula da aproximação, é conseguir agora aplicar para qualquer modelo que a gente tenha em mãos. Então, primeiro, vou apresentar o modelo de placa de Kirchhoff, as hipóteses cinemáticas e depois a obtenção da energia potencial total. E, por fim, apresentar as equações de Euler-Lagrange para funcionais que dependem de campos bidimensionais. Tá? Então, uma outra novidade aqui no caso de placa é que agora a nossa função de interesse, que a gente vai ver que é a função W, ela vai depender tanto de x quanto de y. Tá? Todos os modelos que nós vimos até então, a gente tinha só campos que dependiam só de x. Por exemplo, a barrinha, a gente dependia só de x. Para a viga de Bernoulli, a gente só precisava calcular a função v de x. E até para a viga de Timoshenko, a gente precisava calcular dois campos, tanto o v quanto o φ, mas ambos os campos também dependiam só de x. Então a gente passa agora a lidar com funções que dependem também aí de um segundo eixo de coordenadas, que é a nossa placa. Beleza? Em termos de utilidade de placas, você consegue utilizar, por exemplo, a engenharia civil para avaliar aí o comportamento estrutural, tanto com deslocamentos, deformações e esforços, por exemplo, para lajes. Tá? Então, o caminho que a gente vai fazer é aquele de sempre. Vamos ver, então, o que o Kirchhoff propôs lá como hipótese cinemática. São as hipóteses que ele vai fazer para conseguir formular o campo de deslocamentos da estrutura. Uma vez com o campo de deslocamentos em mãos, a gente vai aquele mesmo caminho. Com a eletricidade, a gente vai de deslocamento para deformação. Depois vamos de deformação para tensão. E com as deformações e tensões equacionadas, a gente calcula ou equaciona o funcional de energia potencial total desse tipo de modelo estrutural. Então, como é que funciona uma placa? Agora a gente vai precisar aqui de três eixos de coordenada. Então, a placa ela vai ser uma estrutura cujas dimensões no eixo x e no eixo y são muito superiores à espessura dela, que é no eixo z. Tá? Então, o domínio da placa aqui, que é o nosso domínio da análise, vai ser as coordenadas da placa aqui de 0 até seu comprimento em x e de 0 até seu comprimento lá em y. Tá? Então o domínio vai ser um domínio bidimensional, podemos chamar ele de Lx ou Ly, esses dois comprimentozinhos aqui, ou de, por exemplo, de A e B. A placa vai ter uma espessura, tá? Essa espessura da placa vai ser espessura H, e vai estar orientada aqui bem no nosso eixo Z. Tá? Então, o que acontece com uma placa quando um carregamento é aplicado? Então, vamos tirando aqui um pedacinho da placa, representando ele aqui nessa figura. Então, esse pedacinho está longitudinal ao nosso eixo X. Tá? Nosso eixo Z está aqui na vertical, e o eixo Y estaria saindo aqui do quadro. Então, o que interessa para a gente, a nossa placa, é que a gente vai modelar o comportamento da placa de acordo com o deslocamento vertical de qualquer ponto dela. Tá? Então, tudo que interessa para a gente, em termos de deslocamento, está ocorrendo aqui ao longo do eixo Z. Tá? A gente modela esses deslocamentos querer encontrar uma função W
que vai ser função de x e y, que nos dá o deslocamento vertical, ou seja, o deslocamento ao longo do eixo z de qualquer ponto da placa. Então eu escolho um ponto x e um ponto y no meu domínio, e essa função vai me entregar aí qual é o deslocamento total que esse ponto está sofrendo. Tá? Se nós olharmos então para um ponto qualquer, o que vai acontecer? Aqui está a estrutura indeformada. Quando eu apliquei o carregamento, o que vai acontecer? Essa estrutura vai se deformar. Tá? Então a estrutura se deformando, o que vai acontecer? Você vai ver que tanto no eixo somente, olhando um elementozinho aqui pequeno ao longo do eixo x, a estrutura vai se sofrer como se fosse uma flexão aqui, bem similar ao que a gente tinha para a viga de Bernoulli. Tá? Então notem aqui que a rotação de qualquer ponto aqui na placa em torno do eixo y é dado aqui pela derivada parcial de w em relação a x. Beleza? Então aqui a gente tem a rotação dessa estrutura. As hipóteses que nós tínhamos para a viga de Bernoulli, elas são amplificadas aqui são feitas de forma análoga aqui para a placa de Kirchhoff. Então, as seções inicialmente planas, elas permanecem planas e perpendiculares tanto para rotações em torno de x quanto em torno de y. Então, notem, antes de deformar minha estrutura, eu tinha uma seção plana aqui. Tá? Após ela sofrer deformação, essa seção permanece plana e perpendicular ao eixo longitudinal. Beleza? Então, isso aqui que está acontecendo em relação ao eixo x, se eu pegar a mesma coisa agora apontando para o eixo y, a gente teria o mesmo comportamento. A gente teria lá, em vez de um deslocamento U, eu teria um deslocamento V, aqui seria o eixo y, e essas rotações seriam derivada parcial de W em relação a Y. Beleza? Então é como se a gente tivesse, de forma grosseira, um comportamento de viga de Bernoulli nas duas direções. Tá? Não é bem isso, mas é uma forma da gente fazer uma analogia que a gente já aprendeu. Tá? Dessa forma, o que aconteceu? Para a seção permanecer plana e perpendicular ao eixo longitudinal da placa, a gente tem que desprezar a deformação angular. Em outras palavras, a gente tem que desprezar cisalhamento transversal. Tá? Então, cisalhamentos que tem a componentezinha Z aqui, eles são setados iguais a zero. Beleza? Então, não há deformação angular por cisalhamento transversal. Beleza? Se houvesse, o que ia acontecer? Esse ângulo que era um ângulo reto antes da deformação, deixaria de ser um ângulo reto. Então essa é a hipótese da placa de Kirchhoff. Mais uma hipótese, bem análoga que a gente tinha na viga de Bernoulli, o deslocamento vertical independe da espessura da placa. Tá? Ou seja, o deslocamento W para qualquer ponto da minha seção transversal aqui da minha placa é dado por W de xy. Tá? Em outras palavras, W não depende de Z. Tá? Então, eu mapeio aqui o deslocamento vertical de qualquer ponto da minha placa pelo deslocamento do plano médio da placa. Tá? Com consequência disso, a gente não tem deformação ao longo do eixo Z. Tá? Então, vai ter lá uma carga pontual aplicada na placa, então não vai conseguir modelar um efeito local de deformação específica na direção Z aqui. Beleza? E por fim, o plano médio da placa, o plano XY, Z igual a zero, não sofre nenhuma mudança de comprimento. Tá? Então não há complemento de flexão e esforço axiais. Então notem que aqui a gente está fazendo hipóteses bem análogas com o que a gente tinha para a viga de Bernoulli, só que agora para o modelo de placa, ou seja, um modelo que consegue considerar aqui um plano se deformando. Então, o que essas simplificações, essas hipóteses cinemáticas nos trazem? A gente tinha aqui o nosso problema da velocidade 3D, ou seja, a gente teria que encontrar uma função U
V e W, as três dependendo de x, y e z, seria um problema completo bem complicado de resolver. As hipóteses cinemáticas nos trazem algumas simplificações. Tá? Então, por exemplo, se eu voltar aqui para essa figurinha, o deslocamento U de um ponto qualquer aqui na seção transversal, por exemplo, pegar esse pontinho aqui, o que aconteceu? Ele estava aqui, ele se deslocou para cá. Tá? Então, o deslocamento U desse ponto aqui, esse deslocamentozinho U, a gente pode tirar da mesma forma que nós tínhamos lá para a viga de Bernoulli. Então, esse ponto daria uma altura Z, aqui do plano médio da placa. Então, o que a gente teria aqui? Teria um triângulozinho retângulo, a gente teria aqui a tangente desse ângulozinho, dessa rotação, seria igual ao cateto oposto, que é o que eu quero achar esse U, sobre a cateto adjacente, que é o nosso Zzinho. Tá? Fazendo mais uma simplificação que nós tínhamos lá, como esse ângulo é muito pequeno, a gente aproxima a tangente do ângulo por ele mesmo. A gente aproxima aqui pela nossa rotaçãozinha. Tá? Então, a gente consegue modelar o U como sendo Z vezes o θ x. Beleza? Então, com essa vezes o menos o θ x. Então, basicamente, o U vai ser menos E vezes derivada parcial de W em relação a x. O deslocamento V, que seria o deslocamento na direção Y, seria a versão análoga, que seria menos E, derivada parcial de W em relação a Y. Beleza? Então, com a hipótese da placa de Kirchhoff, a gente sai desse problema bem complexo para um problema não tanto. Tá? Então, o deslocamento na direção x, que seria o U, menos E vezes essa derivada parcial em relação a x. O deslocamento V se torna agora função só da função W, derivada parcial de W em relação a Y, e o deslocamento na direção Z é a própria função que a gente quer achar. Tá? Então, nesse problema todo aqui, a única função que a gente precisa achar é o W, que depende de x e y. Então, é a nossa única incógnita. Se eu acho o W, eu tenho a representação total do deslocamento na direção Z, na direção Y, na direção X. Beleza? Então fica bem. Em relação ao problema 3D, fica bem simplificado. Tá? Então aqui seria o nosso campo, a nossa hipótese cinemática, ou seja, como os nossos deslocamentos U, V e W são descritos pelo nosso modelo de placa de Kirchhoff. Tá? O que a gente vai fazer? Com essa descrição dos deslocamentos, que a gente tirou aqui das hipóteses cinemáticas, a gente passa para o cálculo das deformações. Então, deformação específica εx, é a derivada parcial de U em relação a x. Se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar menos E, derivada segunda de W em relação a x, que é o que eu tenho aqui. Tá? Notem que o tamanho das coisas começa a ficar meio grande para ficar escrevendo, principalmente na época de caderno, etc. Tá? Então, uma forma mais compacta de escrever a derivada segunda de uma função em relação a x, a gente escreve aqui W com dois subscritos aqui, xx. Então, esses subscritos xx seria a derivada segunda em relação a x. Deformação específica em relação a y, derivada parcial, derivada de v em relação a y. Então, se a gente derivar v em relação a y, vamos ter lá menos e, derivada segunda de w, parcial segunda de w em relação a y. Então, da mesma forma, a gente simplifica a escrita aqui. E, por fim, a última componente de deformação que a gente tem é a deformação por cisalhamento no plano xy. Então, ela seria aqui, derivada de u em relação a y, mais derivada de v em relação a x. Derivada de u em relação a y, nós teríamos menos z, que multiplica a derivada segunda de w em relação a x em relação a y. E se a gente tirar a derivada de v em relação a x, a gente teria a derivada desse cara em relação a x. Então ficaria lá
menos E derivada segunda de W em relação a Y em relação a X. Então, como a gente pode intercambiar esses componentes de derivada parcial, menos um menos o outro seria menos duas vezes ele mesmo. Tá? Então, como a gente tinha a abreviação aqui descrita para o caso da derivada segunda em relação a x a y, em relação a x e y a gente escreve dessa forma. Tá? Então, notem aqui o modelo de placa, a gente tem só uma função para ser aproximada, que é a função w, só que ela depende tanto de x quanto de y. Dadas as hipóteses que nós fizemos, temos três componentes de tensão, de deformação diferentes de zero. Isso vai nos levar também a três componentes de tensão diferentes de zero, que a gente consegue utilizando a relação constitutiva para passar deformação para a tensão. Para a placa, então, é usual a gente fazer o quê? Você vai assumir que a tensão em Z é nula, tá? Então isso vem lá do fato que nós tínhamos que a deformação específica em Z era igual a zero, ou seja, a gente considera que o material é rígido em direção Z, e a gente considera aqui um estado plano de tensões. Vocês viram essa matéria também em Mecânica dos Sólidos da graduação, deve ter um bom review no curso de Fundamentos de Mecânica dos Sólidos. Então, utilizando a relação constitutiva para o estado plano de tensões, a gente consegue relacionar aqui cada componente de tensão com os respectivos componentes de deformação. Beleza? Então, nesse equacionamento que aparece diferente aqui, é o coeficiente de Poisson. E todos os outros componentes de tensão são nulos. Beleza? Então, notem que para esse modelo, o formato das equações aqui de tensão já começam a ficar bem maiores, especialmente a gente tem uma componente a mais do que a gente tinha anteriormente. O modelo mais complexo que a gente tinha ali era o modelo de Timoshenko, que tinha duas componentes de tensão, o sigma x e o tal xy. Agora a gente tem três componentes de tensão, sendo que o sigma x e o y aí tem dois termos cada um. Beleza? Aqui, só para ter um insightzinho a mais para a teoria de placas, depois nos exercícios lá, eu vou pedir para vocês calcularem a função de momento em x, y e xy, estão representados pelas componentes aqui da figura. Essa figurinha aqui é legal que ela mostra para a gente a componente de tensão na direção y, então a gente tem o eixo y aqui, e consegue enxergar aqui sigma y da nossa que nós acabamos de deduzir lá. Mesma coisa para o sigma x, que aparece aqui. Tá? Então a gente pode ver pela distribuição de tensão desses dois termos que tem bem a cara de como se a placa estivesse sofrendo uma flexão independente tanto de x quanto de y. Tá? E também aparece um componente de deformação por cisalhamento, o tal xy, que é representado aqui. Esses componentes de tensão, se a gente integrar eles ao longo da espessura da placa, então, se nós integrarmos lembrando que a espessura a gente chamou de espessura da placa, a gente chamou de H. Então, se a gente integrar, por exemplo, de menos H sobre 2 até esse H sobre 2, sendo o zero aqui, então de menos H sobre 2 até H sobre 2, e multiplicar por Z, então essa integral vai nos dar o momento resultante em cada ponto aí da nossa placa. Beleza? Então vai fazer parte do exercício mais para frente, vocês calcularem a distribuição de momento nas placas que a gente vai analisar. Então, para fazer isso, basicamente a gente vai resolver o problema, obter a função w de xy, que é a nossa incógnita. Essa função w de xy, se tirar a derivada segunda delas em relação a x, em relação a y, e substituir nessas equações, vocês têm aí as equações de tensão na placa. Então, vocês podem fazer um plot aí de tensões, querendo obter momento, distribuição do momento na placa, precisa resolver essa integralzinha aqui. Tá? Então vai ser legal de treinar aí
essa construção e o pós-processamento dos dados no plano de placa, se forem realizar o trabalho mais para frente. Então, o último passo, agora que a gente tem os termos de tensão e os termos de deformação para o modelo de placa, é obter o funcional de energia potencial total. Tá? Então, relembrando lá, o que é o funcional de energia potencial total? É a energia de deformação menos o trabalho realizado pelas forças externas. Aqui o mais complicado para variar vai ser obter a energia de deformação. Então, lembrando, essa aqui é aquela equação que vem lá do livro do Beer-Johnson para a gente. Para o problema da placa, notem que esse cara é diferente de zero, esse também, esse aqui zero, esse aqui é diferente de zero, zero, zero. Então, a gente vai ter 3 termos para calcular. Tá? Então, esses 3 termos que aparecem nessa equação devem ser calculados. Beleza? Eu vou passar mais para frente para vocês fazerem como tarefa, é sair dessa equação aqui e chegar na equação de baixo. Basicamente, o que vocês vão ter que fazer é substituir os termos de tensão e deformação nessa equação, que são dados aqui no slide anterior. Então, substituir esses caras aqui. Já respondi. Substituir esses caras aqui e mudar essa integração de uma integração de volume para uma integração de área, uma integração na espessura da placa. Então ficaria algo com essa cara aqui. Então vamos só voltar aqui para responder a pergunta. Então por que o Z? Porque o εz é zero. É uma hipótese que a gente faz no modelo. A gente considera a estrutura rígida na direção Z. Então é uma hipótese do modelo de Kirchhoff que força isso ser verdade. Na prática isso não é, mas seria posso chamar uma limitação, tá? Uma aproximação do modelo de placa de Kirchhoff. Então, considera que não há deformação específica. Se diz que o material é rígido, infinitamente rígido na direção Z. Beleza? Naturalmente, como você tem aqui tensões em x e y, teria que gerar uma deformação específica. Você despreza ela. O nosso modelo não consegue captar esse tipo de coisa. Então, voltando, então vai ficar como tarefa para caso vocês saírem dessa equação e chegarem nessa aqui de baixo. Então, notem que o funcional, essa parte aqui, a energia de formação do funcional, ela vai depender das derivadas segundas da nossa função W, em relação a x, em relação a y e em relação a xy. Beleza? Aparece CD aqui, que é um termo de rigidez, tá, da placa, que é dado pela propriedade material da placa, o E e o Poisson, e a espessura dela. Então, mais ali no último slide, dou uns insights a mais para como sair daqui e chegar aqui de forma mais simples. E a segunda parcela, aquela parcela do trabalho realizado pelas forças externas. Então, o caso mais simples que a gente teria seria, por exemplo, um carregamento distribuído, com intensidade uniformemente distribuído, com intensidade constante aqui, Q0 ao longo de toda a superfície da placa. Então, se nós imaginássemos o trabalho realizado num pontinho da placa, seria aqui força, seria a força Q0 nesse pontinho, vezes o deslocamento desse pontinho. Tá? Se eu quiser somar todos os pontinhos da placa, eu integro esse cara aqui ao longo da superfície toda da placa. Tá? Lembrando que CDA é sempre o dy dx, que seria a superfície da placa inteira. Então aqui a gente tem o trabalho realizado pelas forças externas. Tá? Então, para essa estrutura, nesse caso, o funcional resultante total seria esse cara inteiro. Esse primeiro termo maior, energia de deformação,
E o segundo termo aqui, o trabalho realizado pelas forças externas. Professor, se eu tivesse, por exemplo, aqui uma carga pontual aplicada bem no centro da minha placa, como é que eu representaria isso no meu funcional? Se ia somar esse termo aqui como sendo a intensidade dessa força, vou colocar aqui, por exemplo, P0, vezes o deslocamento desse ponto. Seria o W com as coordenadas x e y desse ponto. Se ele está bem no centro aqui da placa, seria x igual a sobre 2, y igual a b sobre 2. Pegaria a força vezes o deslocamento bem no pontinho que está aplicado. Supondo aqui que ele está aplicado bem no centro da placa. Então, para esse funcional com essa cara que foi mostrado, a gente pode ir num livro de cálculo variacional e obter as equações de Euler-Lagrange dele. Tá? Então, no caso aqui da placa, a gente tem, por exemplo, funcionais com essa cara aqui. Então, notem que são funcionais que dependem de uma função em duas dimensões, ou seja, duas dimensões é que essa função depende de x e de y. Tá? Então, para esse caso genérico, você pode ter dentro do funcional w, derivada primeira dele em relação a x, primeira em relação a y, segunda em relação a x, y e os termos cruzados. Tá? Até para termos que a gente não possa intercambiar esses dois caras aqui. No caso de estruturas, a gente sempre pode. Então, para esse caso completão aqui, a equação do Euler-Lagrange é dado por esse termo gigantão aqui. Tá? Então, para o nosso funcional da placa, se a gente olhar aqui no slide anterior, vai sobrar somente os termos que contêm WXX, WYY, WXY e o próprio W. Então, o que vai sobrar para a gente achar a equação diferencial dessa placa esse cara e todos os de baixo. Então é mais fácil riscar aqui, não vai sobrar. Eliminar desses dois caras porque não aparece derivada parcial em relação, não aparece wx nem wy no funcional. A gente calcula os outros termos e tem aí a equação diferencial da placa de Kirchhoff. Então, como tarefa sugerida para vocês irem assimilando melhor o modelo da placa, a primeira é obter a equação diferencial dela utilizando as equações de Euler-Lagrange. Então, basicamente, a partir do nosso funcional aqui, a gente já tem a função f, que é tudo que está dentro da integral escrita. Vocês obterem esses termos e igualarem a zero, vocês têm a equação diferencial da placa de Kirchhoff. E a segunda parte é obter lá aquele formato final da energia potencial total. Beleza? Então, seria fazer essa passagem aqui. A fazer essa passagem, o D está dando o formato dele aqui. E essas outras três expressões aqui vão ajudar vocês a chegar naquele formato final. Tá? Então, só dependendo, lembrando que a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 é igual a h, é a própria altura. Se você multiplicar por z é zero, e por z quadrado dá esse h sobre 3 aqui, que é onde vai surgir esse h ao cubo que aparece dentro dele. Fazendo esses dois exercícios, vocês ficam mais familiares aí com o funcional e com o modelo e com o funcional dele. Daí, ano que vem, a gente vê o método do princípio dos trabalhos virtuais e aplica para a placa para obter as respostas, para gerar soluções aproximadas para a placa de Kirchhoff. Então fica aí aberto para perguntas, dúvidas, seja da aula de hoje quanto da aula de ontem, da última aula, fiquem à vontade para perguntar.